Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e hoje eu estou aqui com o meu amigo Lorenzo para falar sobre o Diário de Santa Faustina e a Devoção à Divina Misericórdia. Este artigo que nós estaremos lendo aqui nesse vídeo é uma tradução que nós fizemos, também adaptamos, para o nosso blog, o Apostolado São Tomás de Aquino, com base no próprio artigo publicado pelo site Arte de Acre. O artigo foi feito originalmente com a ajuda de missionários da Divina Misericórdia. Uma coisa importante sobre o artigo, quando vocês forem ler, é que para o celular ele pode ter alguns problemas, alguns defeitos de leitura. Então recomendo que vocês, se perceberem que ele está tendo alguns defeitos, alguns bugs, vocês habilitem a opção de para computador, ou não sei como é que vai estar escrito aí no celular de vocês, mas é só clicar nos três pontinhos no canto superior direito, no navegador do Chrome, por exemplo, se estiver usando ele, e acrescentar aquela caixinha lá do computador. Pode começar então, senhor Lourenço, se quiser se apresentar, e já iniciar a leitura. Perfeito. Primeiramente, meu nome é Lorenzo, o Arlan já me apresentou, não tenho nenhuma característica especialíssima. Tratando primeiramente em relação à história do pequeno diário, depois da morte da irmã Faustina, seus escritos foram cuidadosamente guardados por sua congregação. De acordo com seu testamento, apenas Madre Micaela, superiora geral, Madre Irena, superiora do convento de Cracóvia e 2 confessores, András e Sopoco. A Madre Geral ordenou a irmã Zoaera que copiasse os escritos originais da irmã Faustina, o que ela fez, infelizmente, com erros e outras falhas, omissões de texto, decifração desajeitada de palavras, correções adicionais. As dificuldades que surgiram na digitação correta do texto original pelas irmãs também se deviam a um estilo particular do autor. Irmã Faustina tinha as suas. Às vezes mudava de repente das suas próprias palavras para as de Jesus, tanto que era difícil separar os dois. Embora ela tenha sublinhado a lápis todas as declarações do próprio Cristo, para distingui-las claramente do que ela mesma disse, as irmãs encarregadas de copiar o texto às vezes omitiam. Assim, certas frases do Petit Journal não só eram difíceis de entender, mas se transformavam em verdadeiras heresias. Aqui está um exemplo. Na página 161 do manuscrito do Petit Journal, da irmã Faustina, lemos o seguinte: Deus prometeu grande graça, especialmente para você e para todos os que proclamarão minha grande misericórdia. No entanto, essa frase permanece incompreendida se não destacar, ou sublinhar como foi feito, as palavras de Jesus. Quem proclamará minha grande misericórdia que Faustina vinha sublinhado a lápis em seu manuscrito? Dizer que Deus promete grandes graças àqueles que proclamam a grande misericórdia da irmã Faustina, e não a de Deus, é uma gigantesca heresia. E foi o que aconteceu. Esse texto, copiado desajeitadamente do Petit Journal, foi traduzido para o italiano. Essa tradução errônea tornou-se uma das razões que levaram a Santa Sé a proibir o culto da Divina Misericórdia. Uma notificação proibindo a divulgação do culto da Divina Misericórdia, segundo as formas transmitidas pela irmã Faustina, foi promulgada em Roma em 1959. Com a abertura em 1965 do processo informativo ordinário sobre a fama da santidade de irmã Faustina, o diário foi copiado dos manuscritos antigos de irmã Faustina. O texto da obra não só foi meticulosamente reescrito a partir do original, mas também cuidadosamente compilado pelo padre Isidor e pela irmã Beata Piecut. Assim comparados, examinados se estavam completos e se não faltava alguma folha ou folheto. A partir da cópia manuscrita assim produzida, a obra foi traduzida para o francês para fins do julgamento. Essa tradução e a cópia do manuscrito foram autenticadas pela Cúria Metropolitana de Cracóvia em 19 de outubro de 1967. A estes documentos foram acrescentados os facsímiles dos manuscritos da irmã Faustina. A cópia dos manuscritos do Petit Journal, acompanhados da nota de um índice temático, estes elaborados por irmã Beata Piecut, irmã de Santa Faustina, e sob direção de padre Jerzy, vice-promotor da fé do processo informativo, chegou a Roma o postulador-geral da causa, padre Anthony, jesuíta que foi responsável pela primeira edição do Petit Journal. De fato, em 1981, apareceu em Roma a primeira edição autêntica e oficial do Pequeno Diário, em língua polonesa. Em seguida, o Little Journal foi reimpresso na Polônia. Essa primeira edição do Petit Journal tornou-se e continua a ser magistral. É o ponto de partida para todas as traduções dessa obra-prima para línguas estrangeiras. O Petit Journal é uma das obras religiosas mais lidas e apreciadas. É distribuído em grandes triagens e goza de grande popularidade,
pois, como Jesus disse à irmã Faustina, ela o escreveu para trazer conforto e consolo às almas. Com efeito, da leitura dessa obra-prima, os homens obtêm um grande benefício espiritual, conhecem mais profundamente o amor misericordioso de Deus, redescobrem o caminho da fé e põem-se no caminho da misericórdia. É importante aqui que tudo isso que acabou de ser lido está com seu link devidamente posto lá no nosso blog para vocês poderem acessar. Em relação às notificações de sentença e reabilitação, tivemos primeiramente a notificação da Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, publicada nos Atos da Sé Apostólica, que é o equivalente do Jornal Oficial da Igreja, no ano de 1959, na página 271. Na íntegra se diz: que se torne público que a Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, depois de examinar as alegadas visões e revelações de irmã Faustina Kowalska, do Instituto de Nossa Senhora da Misericórdia, falecida em 1938, perto de Cracóvia, decidiu o seguinte: é necessário proibir a divulgação de imagens e escritos que apresentem a devoção à Divina Misericórdia na forma proposta pela referida irmã Faustina. Exige-se da prudência dos bispos que retirem as ditas imagens que possivelmente já foram expostas ao culto. Do Palácio do Santo Ofício, 6 de março de 1959. Deve-se notar que essa notificação não indica o motivo da proibição. Isso não é exceção. Notamos que, na época, nesse tipo de notificação, apenas a decisão era indicada. Outra notificação foi a notificação da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Leia-se na íntegra. De vários lugares, especialmente da Polônia, bem como de várias autoridades eclesiásticas, foi perguntado se as proibições contidas na notificação da Sagrada Congregação do Santo Ofício, publicadas nos Atos da Santa Sé no ano de 1959, página 271, sobre a devoção à Divina Misericórdia na forma proposta pela irmã Faustina Kowalska, deve ser considerada ainda em vigor. Esta Sagrada Congregação, considerando os numerosos documentos originais que não eram conhecidos em 1959, importante salientar, tendo em conta a profunda mudança ocorrida nas circunstâncias e na opinião de muitos bispos polacos, declara que as proibições contidas na referida notificação não obrigam mais. Da Sé da Sagrada Congregação, 15 de abril de 1978. Sabendo agora sobre a verdadeira história da proibição e como a proibição foi revogada, por assim se dizer, vamos agora para as diversas objeções que são feitas contra o pequeno diário da irmã Faustina. É importante salientar, inclusive, que quando se lê no nosso blog Petit Journal ou coisa semelhante, deve-se subentender diário, ou seja, o diário da irmã Faustina. A começar pela objeção de que Santa Faustina promove a comunhão na mão. Os motivos que levam alguns a pensar isso eu já explicarei. Bem, que Santa Faustina ousasse carregar uma hóstia nas mãos é surpreendente para a época, é verdade, mas os santos fazem muitas coisas que nos surpreendem. São Felipe Neri mandou colocar seu gato no altar enquanto rezava a missa e o acariciou no momento da elevação, para não entrar em êxtase. Em suas visões, Santa Ângela de Foligno coloca os lápis sobre a ferida do lado de Cristo e suga seu sangue. Santa Clara repeliu os sarracenos que vieram invadir seu convento, saindo ao encontro deles com um cibório contendo o Santíssimo Sacramento. Devemos tomar cuidado para não julgar rapidamente esses atos com nossos critérios e respeitar a realidade espiritual que se esconde por trás desses fatos materiais. Irmã Faustina do Santíssimo Sacramento teve uma grande devoção eucarística. Ela praticava visitas ao tabernáculo, adoração frequente. As palavras Santo Sacramento, hóstia, comunhão se repetem constantemente no diário, sinal de que a presença real está no centro de sua vida espiritual. E nós deixamos lá também as observações dos momentos em que elas se repetem essas mesmas frases. Se o tradicionalista conta a comunhão na mão como uma diminuição à devoção ao Santíssimo Sacramento, certamente não pode acusar Santa Faustina disso. Bem, os detratores se contentam em citar uma única frase aqui e ali, sem dar o contexto e limitando-se a tirar uma conclusão precipitada. Para a primeira citação, nesse trecho do Pequeno Diário, irmã Faustina relata várias visões que teve. Pouco antes, ela conta que sua visão de duas irmãs no inferno, Durante essa visão, a hóstia sai do tabernáculo e Jesus diz: "Vou sair desta casa, porque há coisas que não me agradam." E essa mesma hóstia que se repousa em suas mãos será então transformada em Jesus vivo. Irmã Faustina dirá a Jesus que quer que ele fique nesta casa.
Ela então coloca a hóstia de volta no tabernáculo, durante os 3 dias que seguirão. Irmã Faustina disse que se dedicará à adoração expiatória. Aqui, os autores sugerem que é um ato físico e que há um desejo de mudar a disciplina de receber a comunhão. Os autores me refiram aos detratores. Em relação à segunda visão de Irmã Faustina sobre o assunto, que, claro, ocorreu mais de uma vez, ao que acusam de promover a comunhão na mão, onde Jesus disse que desejava descansar em suas mãos, novamente nenhum contexto é dado. Foi um acidente. Uma hóstia agarrada à manga do padre caiu nas mãos de Santa Faustina, enquanto ela recebia a outra na boca. Quando a hóstia caiu, Santa Faustina viu o menino Jesus. Mais uma vez, esta manifestação extraordinária está inteiramente reservada à irmã Faustina, e sua interpretação, bem como seu alcance, são claramente outros do que querer mudar a disciplina do sacramento. O menino Jesus aparecendo nas mãos, braços de místicos, incluindo Irmã Faustina em outro momento, é uma imagem que muitos de nós conhecemos. Citamos, sem hesitação, Santo Antônio de Pádua. E bem, nós também deixamos no nosso blog uma análise sobre o assunto da comunhão na mão, os pais da igreja, mas não é uma análise muito longa, mas vocês podem ler se bem assim preferirem. Bom, uma segunda acusação que é muito grave, muito recorrente, referente à irmã Faustina, é a acusação de que ela se orgulha, com Cristo tecendo vários elogios, e Nosso Senhor dizendo coisas como que não provém de humildade, mas de vaidade. Bem, primeiramente, podemos citar exemplos como, por exemplo, de São João Maria Vianney, dizendo que depois de Cristo, o padre é tudo. Ora, São João Maria Vianney era um padre, portanto ele falava que ele mesmo era tudo? Além do mais, também poderíamos alegar também, né, por essa visão, a questão do sentido poético do que está sendo dito. Mesmo que nós não alegássemos o orgulho de São João Maria Vianney, alegamos pelo menos que no sentido poético você pode falar que depois de Cristo o Padre é tudo e dar a algum santo específico uma honra que no sentido estrito não seria dele, porque estamos falando aqui no sentido poético, ou seja, algo que é bem colocado no seu devido contexto. Evidente, não é como se o santo sacerdote fosse rebaixar a Virgem Maria e todos os santos e anjos do céu para colocar-se como sacerdote na frente deles. Ainda sobre as alegações de orgulho de Santa Faustina, é verdade que certas fórmulas relatadas no pequeno jornal parecem orgulhosas. Além disso, essas palavras, tornai-vos meus imitadores assim como eu sou em Cristo, eu o parabenizo por isso. Você se lembra de mim em tudo e mantém as tradições como eu a transmiti a você. No entanto, eles foram inspirados por Deus. A frase foi dita por São Paulo. Ninguém mais, ninguém menos. Ora, São Paulo não pecava por orgulho ao falar imite-me como imitei a Cristo. É exatamente isso que significa a tradição viva da igreja e a imitação dos santos como outro Cristo. Quando um amigo nosso está sofrendo, geralmente usamos elogios e expressões de preocupação para consolá-lo. Não há nada chocante e desnecessário em Jesus fazer o mesmo no coração de Santa Faustina. O pequeno diário não foi escrito por ela para publicar essas locuções e se vangloriar delas. Quando Jesus disse poeticamente a Santa Faustina, a frescura do teu coração me encanta, por isso me uno tão intimamente a ti como a nenhuma outra criatura, Diário 1545, não deve ser interpretado no sentido estrito. Ninguém é mais santa que a Santíssima Virgem, isso é óbvio, isso é evidente. Mas em sentido amplo, Santa Faustina tenta expressar o amor de predileção que ela sente. Até porque todos somos filhos prediletos do Cristo. Aqui está outra expressão mística do mesmo tipo. Você me ouviu, o único amigo que eu amo. Para arrebatar meu coração, tornando-te imortal, você derramou seu sangue de mistério supremo. Pasme, é de Santa Teresa do Menino Jesus, no poema O Sagrado Coração de Jesus. Entendemos que Jesus não veio à Terra apenas para Santa Teresa, e não ousamos acusá-la de orgulho. Como outro exemplo, visto no diário 1129, diga-se: ouvi estas palavras. Diga à Madre Geral que conte com você, como sendo a mais fiel das meninas do convento. Isso não significa necessariamente que a Madre Superiora deva saber que Faustina é a melhor. Isso também pode ser entendido como farei minha mãe os maiores esforços de fidelidade. Santa Faustina favorece João Paulo II, seria essa então a terceira objeção. Bem, quanto a isso,
a ideia de que ela teria em seu diário previsto São João Paulo II, dizendo de alguém que viria da Polônia, tal, tal. De qualquer forma, o raciocínio é completamente falso. Mesmo alguém admitindo que São João Paulo II fosse um apóstata, antipapa, demônio, anticristo feio, se um homem diz algo enigmático que é interpretado por alguns como capaz de ser útil ao diabo, é isso fazer deste homem um capanga do diabo? Exemplo concreto é que muitos muçulmanos interpretam o anúncio do Paráclito por Jesus como o anúncio da vinda de Maomé. Isso nos mostra que o Evangelho, segundo São João, vem do diabo? Claro, eu não digo aqui que anulo a interpretação de que pudesse ser São João Paulo II de quem Santa Faustina estivesse falando. Mas se você olha pela visão de um sedevacantista, de um tradicionalista, de quem fosse, o implicar tanto com isso chega a ser desnecessário. Santa Faustina. Como quarta objeção, disse que Santa Faustina prega a misericórdia em vez da justiça divina. Este julgamento é uma interpretação indevida que não leva em conta os escritos de Santa Faustina. Santa Faustina conhece bem a necessidade de reparação, como visto no artigo que vai estar disponível, nos trechos que são apresentados do diário. Lamenta a falta de penitência e reparação dos religiosos, também presente no diário. E a justiça de Deus e o dia do juízo são muito bem descritos no pequeno diário, como mostrado no artigo também. As realidades do purgatório e do inferno são constantemente lembradas como perigos reais para as almas. O que um homem precisa em primeiro lugar para ser convertido e salvo? Resposta da Igreja Católica. Não do temor de Deus, mas da misericórdia de Deus, que é anterior a tudo que o homem pode fazer de justo. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, disse: Deus nos salvou, não por obras que teríamos feito em estado de justiça, mas por causa de sua misericórdia, graças ao banho onde o Espírito regenera e renova. Ser cristão é um dom de Deus, gratuito e imerecido. Temos também o Grande Catecismo de São Pio X, em sua lição preliminar. Bom, agora, a quinta objeção é que Santa Faustina assegura uma salvação sem contrição dos pecados. Bem, a ideia é que a devoção da Divina Misericórdia é a perfeita falsa devoção, e que a mensagem dela é fazer as pessoas acreditarem que receberão a misericórdia de Deus, mesmo que persistam em seus pecados. Quanto a isso, onde Santa Faustina diz que seremos salvos, mesmo que persistamos em nossos pecados? É uma interpretação indevida. As promessas associadas à recitação do Rosário, ou seja, do Rosário da Divina Misericórdia, pressupõem uma fé viva, sem pecado mortal. O mesmo vale para as promessas associadas à recitação das orações de Santa Brígida. Não são fórmulas mágicas. Como uma sexta objeção, e talvez uma das mais pitorescas, é a acusação de que Santa Faustina pede para adorarmos a divina misericórdia de Deus. Mas para adorar a divina misericórdia como um atributo separado de Deus. Bem, há um artigo disponível do nosso apostolado que deve ajudar e que está disponível no artigo referenciado. A misericórdia, assim como a justiça, é um atributo de Deus. Cada atributo de Deus, na perfeição do seu ser, indica-se perfeitamente com sua essência, para que possamos adorar perfeitamente a sua misericórdia, porque a misericórdia de Deus é o próprio Deus, como diz no Concílio de Toledo. Para Deus, de fato, ser é a mesma coisa que querer, e querer é a mesma coisa que saber. São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Quando Santa Faustina afirma que a misericórdia é um atributo maior de Deus do que o atributo da justiça, ela está apenas dizendo à sua maneira o que já dizia Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Em si, a misericórdia é a maior das virtudes, pois pertence a ele para dar aos outros, e, mais ainda, para aliviar sua pobreza, que é eminentemente o fato de um ser superior. Também mostrar misericórdia é considerado próprio de Deus, e é sobretudo por meio disso que sua onipotência se manifesta. É que negar a adoração à Divina Misericórdia chega a ser algo assustador, ainda mais vindo dos tradicionalistas, já que eles vivem falando sobre tomismo, certo? E desconhecer uma das doutrinas mais básicas de São Tomás de Aquino, que é a lição metafísica, a simplicidade divina, da qual nós já falamos aqui em vídeo, por mais que o áudio do vídeo não esteja muito bom, ao menos o artigo é muito bom, recomendo a vocês, em que nós falamos sobre simplicidade divina. E assim, é uma coisa tão simples, tão fácil de identificar, e se causa um alvoroço em cima disso, chega a ser vergonhoso. O nome disso aí é personalismo teísta.
qualquer forma. Perfeito, seria algo similar. Perfeito, seria algo similar como, por exemplo, reclamar da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Exatamente. Mas se bem que em graus diferenciados, né? Em graus diferentes, mas mesmo assim seria algo similar. Bom, quanto à sétima objeção, é o de que o Rosário da Misericórdia concorre com o Rosário Mariano. Ou seja, que a Santa Faustina ela trouxe o Rosário da Divina Misericórdia, o texto da Divina Misericórdia, para concorrer contra o Rosário de Nossa Senhora. Se fala da profecia, né, se fala das aparições de Nossa Senhora de Fátima, e por aí vai, se pergunta, se questiona um tanto, poxa, será que Deus permitiria que uma nova espécie de terço fosse instituído, assim, no momento em que Nossa Senhora pede tanto para rezar o rosário? Bem, a questão aqui é, por que opor as duas devoções? Assim como se pode rezar e recitar o ofício divino e rezar o rosário, também se pode rezar o rosário mariano e o rosário da Divina Misericórdia. Santa Faustina, obviamente, rezou ambos. E isso nós podemos constatar no próprio diário de Santa Faustina. As citações vão estar disponíveis o número das citações para vocês mesmos procurarem vai estar disponível no nosso artigo. A devoção ao rosário surgiu na época medieval, no século XII. Portanto, há muitos santos cujas vidas foram abençoadas, mesmo sem o rosário. O fato dessa devoção ser agora inevitável não permite condenar como diabólico tudo o que poderia parecer competir com ela. A distribuição do rosário em 3 terços e 5 mistérios, ou seja, 150 Ave-Marias, foi forma uma espécie de saltério. São 150 salmos. Isso não autoriza a condenar o rosário como substituto a um custo menor para o ofício divino. Uma oitava objeção é a de que a devoção da misericórdia afirma ser a mais poderosa que as indulgências. Bom, a primeira razão para a remissão das penas devidas pelo pecado não está nas obras humanas, mas na misericórdia de Deus. Por tal obra de devoção, ou pelos méritos dos santos, que é a indulgência, é sempre a misericórdia e a graça de Deus que obtém reparação. Como as promessas ligadas às orações de Santa Brígida, as promessas ligadas ao Rosário da Misericórdia pressupõem fé viva e verdadeira contrição, e não se opõem às indulgências. Assim, a Igreja atribuiu a indulgência plenária às devoções à misericórdia, como visto no Decreto Penitenciário Apostólico de 29 de junho de 2002. A misericórdia de Deus é infinita, não é proporcional à nossa obra penitencial. Quem diz não sou eu, é Santo Tomás. Sim, na sua obra Suma Teológica. Bem, a nona objeção que nós aqui pontuamos é sobre se Santa Faustina afirma que não será julgada. Bem, os detratores da devoção à Divina Misericórdia dizem que não surpreende, portanto, que a irmã Faustina alegasse estar isenta do juízo particular e geral, pois ela afirmava que, de hoje em diante, não temos julgamento de Deus, pois você não será julgada, alegando serem as palavras de Jesus. Bem, quanto a isso, está escrito: não julgue para não ser julgado. Acalme-se antes de atirar pedras em mim, por favor. E ainda, a misericórdia triunfa sobre o julgamento. É o que diz em Tiago, capítulo 2, versículo 13. E ainda, não há medo no amor, mas o amor perfeito bane o medo. 1 João 4,18. A voz em sua alma, que ecoa claramente essa expressão, não significa, portanto, que Faustina escapará do julgamento particular e geral, mas que ela não será condenada. Além disso, Santa Faustina também tem uma aguda consciência da justiça universal de Deus. Podemos perceber isso no seu diário, no ponto 1374, em que ela fala: compreendi a grande justiça de Deus, segundo a qual todos devem pagar até o último centavo. Bem, agora vamos tratar, já não mais das objeções pontuadas, mas de algumas questões à parte que podem demandar um pouco mais de tempo. A começar, sobre a devoção da Divina Misericórdia ter sido proibida de ser difundida em 1950 pelo Santo Ofício. Afinal, a questão que fica é, se assim foi, por que continuar a divulgá-la? Essa não é a única devoção ou pessoa que foi censurada pela Igreja. Note-se também que o pró-secretário do Santo Ofício, órgão antecessor da Congregação para a Doutrina da Fé, era, na época, o cardeal Ottaviani. Quando Padre Pio e Marie Yvonne Aimé de Malestroit foram censurados, foi esse mesmo cardeal que se tornou secretário do Santo Ofício. Voltaremos a isso mais tarde.
É altamente desonesto afirmar que obras relacionadas a Santa Faustina, incluindo o Rosário, foram proibidas de serem distribuídas sem explicar toda a história. Por que continuar a divulgá-la? Nós também vamos responder. A primeira objeção consiste em fazer crer que a Igreja emitiu contra Santa Faustina um parecer para ser tomado como definitivo. Já que os detratores dessa devoção rapidamente folhearam o Petit Journal, talvez tenham notado que a irmã Faustina havia previsto que essa obra de misericórdia passaria pela destruição, seria reduzida a nada, é então que Deus agirá com grande poder que dará testemunho de sua verdade, permitindo que essa obra reapareça. Além disso, passar por uma obra rapidamente é um comportamento sério quando se quer continuar o ensinamento da Igreja. Quando essa passou mais de 40 anos estudando o referido arquivo, vamos continuar. Sabemos que o Santo Ofício agiu com cautela quando a devoção em torno da misericórdia divina começou a se espalhar. Com efeito, vários elementos devem ser tidos em conta nesta primeira decisão. Vou citar apenas alguns. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que a instrução de Irmã Faustina se limitava a apenas 3 anos de escola primária. Também podemos notar o contraste entre essa falta de educação e a riqueza do ensino contido no pequeno diário. Santa Faustina escreveu seu diário a pedido de seu confessor, mas continha uma série de erros gramaticais, às vezes de difícil compreensão. Durante sua vida, ela manteve os cadernos do diário em sua posse. Após sua morte, a Madre Superiora pediu a uma das irmãs que reescrevesse o diário. Ao reescrever o diário, o manuscrito de Santa Faustina, esta irmã optou por acrescentar ou suprimir certas palavrinhas e fez alterações gramaticais. Ela também omitiu acidentalmente palavras, frases e até páginas inteiras. Uma tradução italiana foi feita mais tarde a partir dessa cópia impressa do jornal. A forte presença do comunismo na época dificultou a obtenção de uma tradução precisa da Polônia para Roma para esclarecer mal-entendidos. A isto, acrescentamos que o Santo Ofício considerou imprópria a excessiva propaganda do culto da Divina Misericórdia. Isso nos lembra a história de São Padre Pio. As citações impressas de seu pequeno diário, bem como traduções errôneas em francês e italiano, por conseguinte, a proibição manteve-se em vigor durante vários anos, até que a retomada do expediente possa ser feita com mais serenidade a pedido de São João Paulo II. Assim, este último perguntou ao cardeal Ottaviani, que havia passado de pró-secretário a secretário do Santo Ofício 5 anos antes, se a notificação de 1959 excluiu a possibilidade de realizar o processo da beatificação de Santa Faustina. Nesta data, obras relacionadas à misericórdia divina ainda aparecem no índex. O cardeal Ottaviani não apenas permitiu, mas até ordenou que se iniciasse o julgamento de Irmã Faustina, o mais rápido possível, enquanto as testemunhas estivessem vivas. O secretário do Santo Ofício, portanto, permitiu ao cardeal Wojtyła investigar mais a fundo a Irmã Faustina. Recordamos aqui, uma canonização não significa automaticamente que a Igreja garante o caráter sobrenatural de todas as ações extraordinárias e ainda que aprove todas as suas opiniões pessoais, como bem nos lembrou o cardeal Ottaviani em 1951. É por isso que é importante deixar a Igreja realizar a investigação quantas vezes forem necessárias em um arquivo completo. Após ser autorizado e conduzir a investigação, o cardeal Wojtyła, futuro São João Paulo II, garantiu que o pequeno jornal, ou melhor, o pequeno diário, permanecesse indisponível para distribuição e que não fosse citado em nenhum lugar enquanto esperava obter um possível imprimatur da Igreja. Não esqueçamos de especificar que durante todo esse tempo a devoção à misericórdia divina ainda era honrada no coração de muitos católicos. De fato, Irmã Faustina morreu em odor de santidade em 5 de outubro de 1938, com apenas 33 anos de idade. A fama de santidade de sua vida se espalhou como a difusão do culto da Divina Misericórdia, nas formas que ela mesma havia transmitido. Os peregrinos acorreram ao seu túmulo no cemitério do convento de Cracóvia e pediram inúmeras graças por sua intercessão. As irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, com quem viveu, descreveram a vida da irmã Faustina para a posterioridade da seguinte forma: no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, Irmã Faustina alcançou uma união intensa com Deus através do amor, buscando em todos os acontecimentos de sua vida, em todas as ordens de seus superiores, a vontade de Deus. No sanatório, ela deixou a melhor lembrança de sua delicadeza e sua gratidão por tudo. O mesmo em Józefo, perdão se eu pronunciei errado, eu realmente não sei falar em polonês. Leia-se. Apesar de seus sofrimentos penosos, ela rezou para que as irmãs não se atormentassem olhando para ela, e elas observaram apenas por algumas noites.
Quando perguntada se sofria, ela disse: sim, sofro muito, mas tudo bem. Consideremos agora o fato de que o arquivo teria simplesmente sido aprovado por corrupção devido ao Concílio Vaticano II, como alguns sedvacantistas parecem sugerir. O julgamento aberto para responder ao pedido de São João Paulo II durou 28 anos, contou com 75 sessões, o tribunal ouviu 45 testemunhas, recolheu os documentos e conduziu a investigação, sempre na ausência de culto público. Desde o início do julgamento, a Congregação para as Causas dos Santos agiu de forma particularmente cautelosa, buscando repetidamente conselhos da Congregação para a Doutrina da Fé e da Conferência Episcopal Polonesa. A primeira tarefa do julgamento realizado em Roma foi o exame dos escritos publicados pela irmã Faustina, especialmente seu Pequeno Diário e sua edição crítica. A análise teológica foi preparada pelo abade e professor Ignacy Rosick, que inicialmente estava cético em relação a Faustina, em um tratado de 500 páginas. Bom, agora vamos tratar de outras dificuldades que também podem ser indicados. Em relação ao Rosário da Divina Misericórdia em si, muitas pessoas têm dificuldade em aceitá-lo por causa de fórmulas que causariam problemas. No entanto, os possíveis problemas já foram explicados e resolvidos. A fórmula problemática seria esta: Pai eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, em reparação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Uma das perguntas que vemos voltando é a seguinte: por que sou eu que ofereço o corpo de Por que sou eu que ofereço o corpo de Cristo? Isto dá-me a oportunidade de partilhar um comentário que muitos, incluindo os clérigos, tornaram explícito. Fátima, de certa forma, preparou a aparição de Jesus a Santa Faustina. Com efeito, essa fórmula não deve constituir problema, pois foi primeiro um anjo do Senhor que a ensinou aos 3 pastores de Fátima. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se junto de nós no chão e repetiu 3 vezes esta oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o mesmo precioso corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Para quem conhece a história de Fátima, sabe que o anjo não fez esta oração apenas na frente das crianças. Ele os fez comungar e depois repetiu com eles 3 vezes: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente, vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Poucos dias depois, Francisco, percebendo que realmente havia comungado do corpo de Cristo, prostrando-se no chão, com sua irmãzinha, permaneceu por muito tempo repetindo a oração do anjo, Santíssima Trindade, você já conhece. Além dessas dificuldades, o site oficial da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia aponta 2 dos erros mais difundidos sobre essa devoção: a leitura seletiva do Pequeno Diário de Irmã Faustina e a divulgação incorreta da devoção. Bom, para ilustrar o erro da leitura seletiva, eis o que se encontra no site. A alma que honrar esta imagem não se perderá. Esta promessa de Jesus não é incondicional. Ela se realiza com a condição de confiar nele, fazer sua vontade e praticar ativamente a misericórdia. A alma que honrará esta imagem prossegue. É, portanto, aquele que reza com confiança faz a vontade de Deus e dá testemunho da misericórdia. Não basta carregar a imagem de Jesus na carteira para honrá-lo. Uma segunda categoria de erros vem de uma difusão incorreta. Por exemplo, acrescentamos texto ao Rosário da Divina Misericórdia ou apagamos. Expomos a missão da irmã Faustina sem nos referirmos às Sagradas Escrituras. E outra dificuldade que se expressa como uma possível iluminação final, significando que a alma pode ser salva incondicionalmente quando aparece diante de Deus. Ora, isso contradiz as palavras de Jesus relatadas por irmã Faustina. De fato, se praticar uma leitura seletiva, pode-se desenhar esta frase: prometo que a alma que venerar esta mesa não se perderá. E concluir que honrar a imagem do misericordioso Jesus é suficiente para ser salvo. Uma vez, no entanto, honrar esta imagem é inseparável dos atos a realizar que permitem glorificar e venerar a misericórdia do Senhor.
O Senhor diz: exija esses atos e especifica: através dessa pintura concederei muitas graças às almas. Ele deve lembrá-los das exigências da minha misericórdia, pois mesmo a maior fé não é nada sem obras. A misericórdia, portanto, tem exigências e não é automática. Jesus acrescenta: se a alma não praticar nenhum ato de misericórdia, não obterá misericórdia no dia do juízo. A alma deve fazer a vontade de Deus. Ele exige grande confiança das almas. Além disso, acrescenta. Ora, onde está. Oi? Ah, não, só fazer um comentáriozinho, tipo. Ah, ora, onde está a contraposição entre misericórdia e justiça aí? Exatamente. Aqui que nós também percebemos qual é a grande dificuldade de muitos tradicionalistas, não vou dizer que todos, mas muitos tradicionalistas com a devoção divina e misericórdia, é que têm uma visão errada da misericórdia divina. Pensam que pregar a misericórdia é praticamente um absurdo, ou seja, você tem que estar ferrenhamente o tempo todo pregando a justiça e deixar a misericórdia em segundo plano. Isso não é a doutrina de São Tomás, isso não é a doutrina católica, não é o que se lê na Sagrada Escritura. A misericórdia é importante. Isso não é nem o que. Então, Isso não é nem o que nos diz o Pantocrator. exatamente, ou seja, a pintura do Pantocrator representa bem isso, um equilíbrio. O Jesus manso, o Jesus misericordioso e o Jesus que é um justo juiz. Não se pode encontrar entre a misericórdia divina e a justiça divina uma contradição. Ou que uma tenha que necessariamente sobrepor a outra, que tenha que ser mais pregada que a outra no nosso dia a dia. Nós não podemos simplesmente esquecer da misericórdia divina, assim como não podemos esquecer da justiça. É uma coisa que, claro, muitos hoje em dia esquecem que Deus, além de ser amor, também é justiça, enquanto outros praticamente ocultam o fato dele ser amor e só declaram que ele é justiça. Ou seja, a virtude tem que ter um equilíbrio entre esses dois extremos. Bom, E não somos nós que dizemos, é Aristóteles. sim. Bom, voltando aqui ao texto. Além disso, acrescentar-se-á que no pequeno diário está bem escrito que são as orações, bem como a vontade de voltar-se para o Senhor, aceitando a necessidade de sua misericórdia, que torna possível agir de acordo com sua vontade. Não é algo puramente sistemático, sem nenhum ato por parte do homem. Em outro momento, o Senhor disse à irmã Faustina: escreve e fala da minha misericórdia. Diga às almas que devem buscar consolo no tribunal da misericórdia, o sacramento da penitência. Basta lançar-se com fé aos pés daquele que ocupa o meu lugar e contar-lhe a sua miséria. É então que o milagre da misericórdia divina se manifestará em toda a sua plenitude, ainda que esta alma já fosse como um cadáver em decomposição. O milagre da misericórdia divina restaurará essa alma em toda a sua integridade. Ah, miseráveis, aqueles que não aproveitarem este milagre da divina misericórdia. É em vão que o invocarão, será tarde demais. Em nenhum momento é especificado se as almas por quem Santa Faustina reza, em algum momento de suas vidas, praticaram um ato de arrependimento, fizeram penitência, têm fé ou não. Além disso, podemos nos referir a São Dimas, o bom ladrão, que no último momento de sua agonia implora a misericórdia de Deus e pede que ele se lembre dele em seu reino. Uma pequena anedota, a descrição do livro Le Bon Thief, de André Deinot, vendido na loja Barrault, é a seguinte. Nunca é tarde para confiar no Salvador. O único santo canonizado pelo próprio Jesus nos ajuda a descobrir as maravilhas da misericórdia divina. Agora vamos voltar sobre a questão da condenação propriamente falando. No Index também encontramos várias outras obras de valor. Há quem diga que até São Thomas More teve sua obra Utopia posta no Index, mas não chegamos a verificar. Todos poderão usar a mente de forma inteligente para descobrir o porquê do Index não ter mais o valor que tinha naqueles dias e o porquê nele foi inserido tal e tal autor. Não basta dizer que um trabalho apareceu ali para rejeitá-lo de imediato e não fazer as pesquisas necessárias, principalmente se foi aprovado posteriormente. Façamos um parênteses para falar do cardeal Ottaviani. Esse último teve uma atitude louvável durante o Concílio Vaticano II, bem como durante sua preparação, opondo-se claramente aos modernistas. Ele liderou, em geral, uma luta viva e séria contra o modernismo. Ele advertiu os católicos lembrando a doutrina da Igreja. A Igreja certamente não quer ofuscar as maravilhas operadas por Deus, mas apenas manter os fiéis atentos aos que veem Deus e aos que não vêm de Deus. A Igreja certamente não quer ofuscar as maravilhas operadas por Deus, mas apenas manter os fiéis atentos ao que vem de Deus e ao que não vem de Deus, e que pode vir do nosso adversário, que também é dele. Ela é inimiga de falsos milagres. Seu zelo
por lutar contra os erros doutrinários e as novidades teológicas nos permite, portanto, compreender com que atitude de extrema prudência ele agiu. Depois de uma profunda pesquisa que recomendo fortemente, ficará ao critério de cada um entender o impacto que uma atitude do secretário ou prefeito, assim como os acontecimentos atuais, pode ter nas decisões do Santo Ofício, em um determinado tempo e para alguns casos. Aqui, um pequeno à parte sobre duas outras figuras que foram sancionadas pelo Santo Ofício, onde, portanto, encontramos o cardeal Ottaviani. Bem, para começar, mencionaremos primeiro a grande figura, que é de São Padre Pio. De 1931 a 1933, o Santo Ofício proibiu-lhe qualquer ministério sacerdotal. Ele esteve proibido de celebrar missa, confessar e até mesmo comparecer no coro da igreja. O decreto de 1931 segue a desconfiança teológica do Santo Ofício, que em 1923 emite um decreto exortando os fiéis a não acreditarem nos fatos sobrenaturais ligados à vida de São Padre Pio. Pensaciar, em particular, nos estigmas que inspiravam desconfiança. Então, aos olhos do Instituto, as palavras do Osservatore Romano não são ainda extremamente violentas nessa data. Ele declara que Padre Pio, um impostor de má-fé, em 1900, o Santo Ofício, sob as ordens de Pio XI, suspendeu a proibição da celebração do Padre Pio. Infelizmente, os problemas do futuro santo não terminaram aí. Mesmo que o capuchinho seja autorizado a celebrar a missa novamente, a desconfiança ainda permanece. Após inúmeros ataques, como os microfones instalados em seu confessionário e a desconfiança de Roma, uma nova sentença caiu em 1960, depois que o Papa João XXIII enviou um visitante de San Giovanni Rotondo, onde o capuchinho, para realizar uma nova investigação. O Santo Ofício, novamente, limita as aparições de Padre Pio em público. Foi somente em 1964 que Padre Pio pôde mais uma vez rezar sua missa sem restrições, a pedido do Papa Paulo VI. Padre Pio foi canonizado em 2002. Com tudo que foi dito sobre Santa Faustina, ainda nos atreveríamos a falar dessas proibições? É claro que há alguns tradicionalistas que vão negar mesmo canonizações a partir dos decretos de São João Paulo II, ou mesmo tem o caso de vacantistas que vão negar qualquer ato de São João XXIII como sendo legítimo. De qualquer forma, São Padre Pio ele reconhecia muito bem a chamada Igreja Conciliar. Né? Ele demonstra isso na sua carta a São Paulo VI e sempre manteve obediência à hierarquia da Igreja Católica. Certo? Na carta de São Paulo VI, ele se demonstra bastante dedicado em amor ao Papa e também profundamente triste por aqueles que causam divisão contra a Igreja. Também se mantém obediente aos documentos do concílio, assinala tudo isso e o tanto mais. De qualquer forma. Bem, outra figura é a de Maria Ioane Aimé de Malestroux. Acho que é assim que se pronuncia, misericórdia, não devo ter errado. Em primeiro lugar, certifico que esta irmã, 6 anos após sua morte, apresentou um corpo intacto, ou seja, incorrupto. A marca da incorruptibilidade, que é apenas um dos fatos extraordinários que lhe dizem respeito. Visão e recepção de hóstias profanas, êxtase do menino Jesus e materialização de um Jesus nascera após esse acontecimento. O processo de beatificação havia começado em 1957, na véspera do Vaticano II. Em junho de 1960, o cardeal Ottaviani, sempre rigoroso secretário do Santo Ofício, decreta o julgamento e proíbe qualquer publicação do trabalho de Santa Madre Ioane Aimé. A razão é o medo de um surto de iluminismo, pela presença de muitos milagres, muitos dons. Foi em 1984, por sua carta datada de 10 de dezembro de 1984, que o cardeal Ratzinger, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, suspendeu a proibição imposta por seu predecessor, o cardeal Ottaviani, assim, dá o imprimatur a qualquer possível publicação futura sobre Madre Maria Ioane. Bom, uma coisa que eu já gostaria aqui de constar, inclusive, é que esses não são os únicos exemplos que se podem classificar de pessoas que acabaram recebendo alguma condenação da alta hierarquia da igreja, mas claro que não eram condenações magisteriais, não eram declarações definitivas. Então não é comum da igreja fazer esse tipo de coisa, por mais que sim, hajam pessoas que, por meio de suas heresias, mereçam e recebem da igreja anátemas, condenações severas, etc.
Mas certamente não foi o caso de São Padre Pio, certamente não foi o caso de Santa Faustina e tantos outros. Se não me engano, inclusive, além de São Tomás More, né, também Santa Teresa, Santa Teresa d'Ávila, ela teria seus livros durante um tempo proibidos, até também por questões parecidas com o de Santa Faustina, já que Santa Teresa ela tinha toda uma dificuldade, não apenas gramatical, não apenas pelos erros gramaticais, mas pelos erros talvez teológicos que pudessem conter vez ou outra em seus escritos. Por isso, inclusive, ela precisou de um padre dominicano para corrigi-los. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já acabou. Por favor, deixem um like, compartilhem e até um próximo momento. Fiquem com Deus.